Sim, meus queridos irmãos, meus queridos alunos, nós estamos começando uma videoaula em que nós vamos aqui transmitir a lição, a segunda lição para a classe Descobrir. E fica na página 23, então vocês poderão acompanhar esta lição, mas antes nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, agradecemos a Deus por esta oportunidade que nós temos de estar aprendendo da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos por esses dias passando por são fatos que atingiu toda a humanidade. Mas eu quero dizer para vocês que a igreja não fechou. Ela se multiplicou. Agora, existe em cada lar uma igreja. E esta é uma grande oportunidade de você, os alunos da Sala Descobrir, fazer um momento de estudo, um momento de crescimento na Palavra de Deus. E a lição que nós vamos estar tratando nesta videoaula, nós temos como tema a salvação, uma nova vida. Mas de antemão eu quero colocar aqui para os irmãos, a salvação sendo uma nova vida, isso já estava no coração de Deus. Assim como Deus nos escolheu através da sua soberana vontade, Deus, por seus decretos, Ele teve um plano para nós, teve um sonho. No conselho lá da Trindade, Ele determinou, por vontade própria, porque Ele é onisciente, onipresente e soberano, Ele preparou para nós uma escolha. E a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, do verso 4 até o 6, diz o seguinte: porque Deus nos amou nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor da sua glória e para sua graça. Nós sabemos, meus queridos, nós podemos encontrar também no Salmo 8, verso 5, que Deus nos criou um pouco menor do que os seres celestiais. Isso é um privilégio para nós. Isso significa que nós estávamos na escolha de Deus. Deus valorizou nós, seres humanos, que através de nós toda a glória seria dada a Ele e toda a majestade se manifestaria nas nossas vidas. Na lição que nós estamos tratando neste dia, a primeira pergunta da revista, na página 23, diz o seguinte: como você tem vivido sua vida até o dia de hoje? Como você tem tentado alcançar a felicidade? Ou, qual tem sido o papel de Deus na sua vida? E uma outra pergunta também que nós podemos lançar: onde e em que você tem procurado a felicidade? Nós sabemos que nos dias que nós estamos atravessando, nós recorremos a muitas atitudes para nós alcançarmos felicidade. Nós recorremos propriamente a atitudes que está relacionado com o pecado. A maioria das pessoas passa a vida toda em busca de felicidade. Mas o que nós temos que admitir é que nós fomos criados para nós termos um relacionamento com Deus e adorá-lo. O homem, ele foi criado para ter comunhão com Deus. E quando isso não acontece, o ser humano fica com um vazio no seu coração. E nós temos aí um filósofo que disse que dentro de cada homem existe um vazio do tamanho de Deus, mas que só pode ser preenchido através do próprio Deus. Mas a vida, ela vai passando e nós vamos tentando, no decorrer desta vida, procurar felicidade nos prazeres, como dinheiro, prostituição, fama, vícios. E quando nós falamos em vício, nós estamos falando até propriamente para uma felicidade que nós sabemos que é uma felicidade destrutiva. Nós incluímos ali
o vício com a bebida, é o vício com as drogas e também o vício até de apostas em loterias, jogo de bicho. Mas cada vez que o homem se distancia de Deus, mais o homem vai se sentindo perdido. Porque a felicidade que ele está procurando não é propriamente em Deus. Não está procurando orientação na palavra de Deus. O homem a cada dia, ele se distancia de Deus. Agora, o consolo que nós temos é que o Espírito Santo, ele sempre está para poder nos alertar. O Espírito Santo é esse que chega para poder dizer como nós devemos viver uma vida com Deus, na presença de Deus, fugir do pecado, se distanciar do pecado. Conforme nós já dissemos, Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que nós pudéssemos ser santos, irrepreensíveis. A nossa maior alegria deveria ser glorificar a Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus quando nós nos alegramos nele, quando nós o amamos, quando nós confiamos nele, quando nós obedecemos a sua vontade e quando nós obedecemos os seus mandamentos e a sua lei. Nós podemos encontrar o que nós estamos acabando de mencionar em Deuteronômio capítulo 11, verso 1. Agora, tendo Deus criado a todos para um relacionamento com Ele, há uma coisa que está acontecendo no nosso viver. Será que existe alguma coisa que está nos afastando da amizade com Deus? Porque nem todos são parte dessa família para desfrutar da intimidade com este Deus. Mesmo que você não tenha consciência, há algo que você está se separando, está se distanciando com uma relação íntima com Deus. O que está causando a separação entre você e Deus é o pecado. Se nós podemos assim dizer o que vem a ser pecado, pecado é tudo aquilo que faz nos distanciar com Deus. Pecado é aquilo que aborrece Deus. Pecado é aquilo que nós adotamos como sendo prioridade para nós, mas que nós colocamos Deus à margem e dizemos para Deus: Deus, fica um pouquinho porque eu tenho prioridade, eu tenho em que procurar felicidade. Por enquanto o Senhor não está sendo a minha felicidade. Mas, meu querido, minha querida irmã, a nossa felicidade está em Deus. Se nós queremos alcançar felicidade, somente em Deus. Como nós estamos falando do pecado que nos distancia de Deus, então como é que nós pecamos? Vem a pergunta. Devido aos nossos pais, Adão e Eva, ter pecado lá no Jardim do Éden, através deste pecado que nossos pais cometeram, hoje nós somos herdeiros de Adão. O pecado que os pais cometeram, hoje passou isso como herança para nós. Então nós podemos destacar aqui nessa tarde, a nossa natureza já nasce pecadora. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós já estamos saindo carregando uma herança maldita, o pecado. Em Isaías capítulo 53, verso 6, diz o seguinte: nós pecamos em querer viver as nossas vidas do nosso jeito. Todos nós, tal qual ovelhas, nós desviamos, cada um de nós estamos vivendo aquilo que é melhor para nós. Nós escolhemos o melhor caminho para nós, mas nós queremos levar a vida à maneira que nós queremos, mas nós não queremos a direção de Deus para nossas vidas. Este texto nós vamos encontrar em Isaías capítulo 53, verso 6. Uma outra pergunta: como nós podemos admitir que nós somos pecadores? Lucas capítulo 15, a passagem do filho pródigo, diz lá que após aquele filho se distanciar do pai, gastar toda a sua riqueza que recebeu em herança do pai, mas quando gastou tudo já não tinha mais nada para poder usufruir, e chegando até alimentar-se
a comida que era dado para os porcos. Ele se arrepende. A palavra de Deus em Lucas 15 diz o seguinte: e levantando-se, ele foi para o seu pai. Essa é uma atitude que nós devemos ter. Este filho representa-nos hoje. O pai deste filho representa Deus. Se nós estamos distanciando de Deus, como é que nós podemos retornar para Deus? Podemos fazer essa oração agora, por exemplo. Arrependimento. Arrependimento é exatamente isso. É o inverso do que nós cometemos para que nós possamos voltar a Deus. Arrependido dos pecados, reconhecer que nós somos pecadores e dizer para Deus o seguinte: Senhor, eu estou me levantando, eu quero o meu retorno aos seus braços. Agora, a outra pergunta que nós podemos ter aqui nesta tarde: do que preciso para poder ser salvo? A resposta ela é direta. Jonas capítulo 2, verso 9, diz lá que ao Senhor pertence a salvação. Então, o que preciso ser salvo? A salvação, ela pertence a Deus. O que preciso então para poder me arrepender dos pecados e retornar para Deus? A palavra de Deus, ela vai dizer que basta tão somente você crer em Jesus. É pela fé, é de graça. Nós não vamos pagar nada, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Se a salvação, em Jonas capítulo 2, verso 9, está dizendo que ao Senhor pertence a salvação, basta só eu crer agora em Jesus, porque é o Senhor Jesus é que vai interceder entre eu e Deus. Agora o Senhor Jesus, ele vai me justificar, ele vai ser meu advogado. O Senhor Jesus vai me apresentar diante de Deus. Do que eu preciso então para ser salvo? Repito, crer em Jesus. Precisamos ser salvos da condenação do pecado na ira futura, para que nós possamos viver uma vida eterna com Deus. No Salmo 144, verso 4, diz o seguinte: o ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra passa. Então, neste versículo, nós podemos meditar o seguinte: como é um sopro? Como é uma sombra? Para que lado a sombra ela vai quando o sol aparece? A nossa vida é muito pequena. O nosso tempo aqui, nós só vamos ter uma vida. Mas nós teremos uma vida eterna, uma vida futura. E essa vida futura, quando Deus, lá em Gênesis, diz lá que ao fazer-nos homens e soprar as nossas narinas, Ele colocou fôlego, mas fôlego de vida. Vieram os nossos pais e pecaram, e este pecado nós estamos herdando hoje. Precisamos nos arrepender deste pecado. Mas, e a nossa vida futura? Nós devemos voltar para Deus, nos arrepender, porque nós queremos viver com Deus na eternidade futura. E viver e gozar uma vida maravilhosa, uma vida junto com Deus. Eu creio, meu querido irmão, aqui nesta tarde, vou dar uma breve explanação. Imagina quando nós chegarmos no céu, salvos, e permanecer firmes até o fim. Vamos chegar no céu. Quando chegarmos lá, nós não vamos ter mais a doença, não vamos ter mais o coronavírus, nós não vamos ter mais preocupação com dinheiro, não vamos ter preocupação em pecar. E quando nós, diante ali do Senhor Jesus, o nosso advogado, o nosso defensor, para nos justificar diante de Deus, ali só vamos cantar hinos de louvores a Deus. O livro de Apocalipse, ele mesmo está registrado lá, que os anjos estão cantando para Deus, os anciãos estão lá cantando para Deus. Então, esta questão da salvação, em que nós estamos apresentando essa aula para os alunos, é muito importante porque nós estamos aqui no mundo sofredor, nós estamos passando por um período crítico. Os profetas já alertaram para isso. Se você tiver a oportunidade, leia Joel, que você vai ter toda lá uma orientação, um alerta.
está alertando Judá, está alertando Israel, mas que nesta videoaula eu quero dizer para você que está o Brasil exatamente enquadrado como nação que está passando por isso. Muito bem, retornando à lição, nós estávamos entrando no momento, comparando se nós estivéssemos no céu. E quando nós formos para o céu, lá nós só vamos cantar, não vamos ter luta, não vamos ter doença, não vamos ter choro. O culto lá, Deus vai ser presente. E é eternamente. Agora, aquele que não tem o prazer de arrependimento, voltar aos caminhos do Senhor, a pessoa que está totalmente voltada para uma vida desregrada, meu querido, minha querida, essa pessoa que ainda não se reconciliou com Deus, a palavra de Deus ela é clara. Existem duas oportunidades, para mim, para você, para nós nos achegarmos a Deus, rumo à salvação, aceitar Jesus pela fé, aceitar que a graça de Deus é que nos salva. Nós vamos ter uma eternidade com Deus. Isso aí é um fato, é consumado, é verídico. A palavra de Deus ela confirma. Mas aquele que não for salvo, imagina, vai ter uma eternidade futura no inferno. A palavra de Deus diz que ali vai ter choro, lágrimas, ranger de dente, o fogo queimando eternamente. Então vai assim, esta lição é muito propícia para nos alertar de que nós precisamos de um Salvador. Agora, vamos falar de um próximo tema que é exatamente Jesus, o reconciliador. E 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é o próprio homem Cristo Jesus. Não existe outro. Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, está dizendo: Timóteo, meu pastor, fala para a igreja, alerta a igreja, porque só existe um só Deus, não existe outro Deus. Não existe o Deus do dinheiro, não existe o Deus da riqueza, não existe um Deus que nós procuramos ter alegria, para poder nos dar alegria, da jogatina, dos vícios. Existe somente um Deus. Agora, existe também um só mediador, e é Jesus. Porque Jesus veio à terra, sendo Deus, sofreu como humano, em carne, passou por todas as lutas, todas as agruras, mas que Ele é o mediador entre você e Deus. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, a forma de se alcançar o perdão dos pecados era o sacrifício e o derramamento de sangue de animais, o que era feito de tempo em tempo, seguindo rituais descritos no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, né? O sacrifício de Jesus na cruz foi, de uma vez por todas, a entrega definitiva para o perdão dos pecados. Foi atemporal e para toda a humanidade esta entrega que abriu acesso a Deus. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos lá, nós temos lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros da lei, em que, para o perdão de um pecado, teria que matar
um cordeiro para perdão dos pecados. Mas que, diante de tanto pecado, a continuidade do pecado, de humanidade em humanidade, de geração em geração, até os dias de hoje, o que Deus providenciou para substituir aquele cordeiro, um animal, o sangue dele? O Senhor Jesus se fez como cordeiro, como um cordeiro, derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter salvação. Então, o que nós precisamos fazer para sermos livres? Você precisa nascer de novo. Jesus declarou que, digo para vocês a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3. Então, para que nós possamos nascer de novo, uma nova criatura, para que nós possamos ter nova vida, mas vida com alegria e abundante em Deus, em Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo de Deus, é preciso nascer de novo. Nascer de novo é o processo pelo qual Jesus, ele propôs para a salvação do homem. Nascer de novo significa regeneração. A regeneração daquele tecido onde houve um corte, uma cicatriz. Nós podemos ilustrar bem porque houve o corte. Agora, aquele tecido com as células, eles vão se regenerar. Eles vão nascer de novo, vão aparecer nova pele, nova carne. Isso significa, vai juntar aquilo que separou. Ou seja, o pecado separou o homem de Deus. É uma ferida. Agora Jesus veio com seu sangue, veio à cruz. Agora há uma regeneração, há uma nova vida. Eu convido você para que você mantenha-se vivo com Jesus, que você mantenha firme em contato com a palavra de Deus. Nós estamos nesses dias agora vendo o que aconteceu diante do mundo. A igreja ela está fechada? Não. A igreja não fechou. A igreja é você aí na sua casa. A igreja, a continuidade da igreja, a continuidade do estudo da palavra, de ouvir a palavra, o contato com a palavra, o convite do Espírito Santo para poder entrar aí na sua casa, o convite para Jesus entrar na sua casa, o convite que você pode fazer para Deus entrar na sua casa, habitar na sua casa. É uma grande oportunidade agora nós aprendermos o que é ser igreja. O coronavírus veio para poder ensinar a mim, ensinar a você, ensinar a igreja, como nós sermos nova igreja. Nós dizemos que Deus é amor, nós dizemos que Deus é paciente, Ele é gracioso, devido à graça dEle. Nós dizemos que Ele é onisciente, mas isso estava quase que teoricamente. Mas hoje, meu querido, diante das circunstâncias que estão nos assolando, são países, são mundos, são gerações, são igrejas, que agora está tendo uma nova visão, que só Jesus Cristo pode nos salvar. Repito, nós dizemos que Deus é amor, que Ele é paciente, que Ele é gracioso, que Ele é justo e onisciente. Mas isso eu tinha teoricamente, mas agora, com esse novo viver de igreja, o novo ser de igreja, aí dentro da sua casa, dentro da minha casa, eu estou convidando a Trindade para entrar na nossa casa. Nós estamos convidando, sabe o que é, meu querido? Nós estamos convidando a salvação para que entre na nossa casa. Não perca de vista Jesus.
Não perca de vista a palavra de Deus para você ler dentro da sua casa. Em João 3, do verso 3 até 8, fala do novo nascimento e nascer do Espírito de Deus. Como assim? Como eu posso nascer de novo? São 3 palavras que nós podemos memorizar aqui para que nós possamos entender o que é nascer de novo. Primeiro de tudo, é admitir que Deus ainda não tem o primeiro lugar em nossas vidas. Em segundo lugar, é crer que Jesus morreu para poder pagar os nossos pecados. Em terceiro lugar, convidar Jesus para poder entrar no nosso viver. Eu creio que com essa grande lição e que nós estamos vivendo hoje, em que nós estamos tendo que fazer uma videoaula para não ter contato com vocês, mas esta é a grande oportunidade de uma grande igreja de Deus nascer aí na sua casa. Está sendo uma grande oportunidade para aquilo que a pastora Rosângela, os nossos pastores Felipe e Natasha estão pregando, que nós deveremos ser uma igreja de continuidade da Igreja Metodista Central na cidade, dentro da nossa casa. Como Deus tem falado comigo dentro da minha casa e com a minha esposa. Estamos sentindo saudade da igreja. Da igreja que eu digo, a igreja física. Estamos sentindo de congregarmos. E isso faz muito bem. Você que está chegando novo para a igreja, você que é um novo convertido, está experimentando no momento o que é ser igreja. Você está sendo um estagiário no reino de Deus. Se um jovem, se um adolescente, diante de um programa governamental, ele é colocado para poder fazer um estágio numa empresa, hoje você está numa grande empresa de Deus, Igreja Metodista de Muriaé, para que você possa colocar em prática o aprendizado, que você ainda não é um profissional, você ainda não é um batizado, você ainda não se tornou público a sua confissão de fé, mas que agora você está na grande prática de ser igreja. Eu estou dizendo aqui para você, nesta tarde, você será um novo homem, uma nova mulher, um novo nascido de novo, mas que vai de agora em diante levar a sério do que é ter vida com Cristo. O que é ter vida com Deus? A partir desse momento em que você está aprendendo do que é salvação, e que ela vem em Jesus, é de graça, é pela fé, é fé na palavra de Deus. Meu querido, eu estou vendo dentro dos teus olhos, você será uma nova criatura, será redimido, congregando aqui dentro da igreja, mas você vai ter força para se oferecer para os ministérios da igreja, porque você sendo salvo em Cristo Jesus, você aceitando o batismo nas águas, a palavra de Deus já entrou no seu coração, Cristo vai te batizar com o Espírito Santo de Deus, você vai pegar amor pelas almas, você vai pegar amor pela Igreja Metodista Central, e você vai ser um novo trabalhador no reino de Deus. Quem sabe você, irmão, irmã, será uma nova pastora, um novo pastor para o reino de Deus. Então, os passos para que nós possamos nascer de novo: admitir que somos pecadores, crer em Jesus que morreu por nós e convidar Jesus para poder entrar na nossa vida. Isso eu creio que você já fez. E finalmente, nós vamos falar a uma nova vida, a verdadeira felicidade que está em Cristo. Essa nova vida você vai encontrar lá em Mateus capítulo 5, do verso 3 até o 12. Mas em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz lá: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo está surgindo novo na sua vida.
Isso é cristalino, isso é claro. A palavra de Deus, quando ela fala, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Nós temos visto você, com este esforço agora, que está frequentando a classe de batismo. Eu creio que de agora em diante, diante desse compromisso que você vai assumir com Deus, assumir publicamente aqui com a igreja, você vai admitir na sua vida que as coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. O pecado já foi. Ele não faz mais. O porquê desse pecado conviver e viver na nossa vida. E como viver a melhor desta nova vida? Existem alguns aspectos importantes que trataremos a seguir. Então a pergunta que nós estamos lançando é: como viver o melhor desta nova vida que nós estamos vivendo? Se as coisas velhas já passaram, tudo é novo agora. Tudo será novo, Cristo na sua vida. Tudo será novo, a sua intimidade com o Espírito Santo. Tudo será novo, é você mastigar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num dia em que eu vou colocar agora, que diz o seguinte: o salmista estava com saudade da casa de Deus. No Salmo 84, verso 1 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Deus! A minha alma suspira e desfalece pelo teu átrio. Aí ele fala aqui: até o pardal ele encontrou casa. A andorinha ela encontrou ninho. Veja o seguinte, meus queridos, eu estou gravando essa videoaula agora, mas os pardais, as andorinhas, estão tendo o privilégio de frequentar aqui o templo da Igreja Metodista Central. Eu pergunto, e você? Quando nós distanciamos da palavra de Deus, quando alguma circunstância nos coloca longe dessa palavra, meu querido, que saudade nós temos da casa de Deus, do templo da Igreja Metodista Central. Que falta está fazendo você vir aqui aos domingos, na terça-feira, na reunião de oração, numa campanha? Que falta está fazendo isso na sua vida? Não está sendo modo de nós aguentarmos viver isolados dentro da nossa casa. Nós estamos assim num grande hospital armado no mundo todo. Eu estou na minha enfermaria, eu estou lá no meu quarto, na minha casa. Você está dentro de um grande hospital, mas você pode falar como salmista: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira pela presença do Senhor. A minha alma, ela anseia, ela está desfalecendo pelos minutos que eu estou contando de retornar à casa do Senhor. Se você está sentindo esta sede para poder retornar à casa do Senhor, a sexualidade desregrada, ela não faz mais parte da sua vida e nem da minha vida. A próxima lição está na página 28. Saudade do templo, saudade de ouvir uma pregação dos nossos pastores, saudade de frequentar a escola dominical, mas é frequentar mesmo a escola dominical e não ficar somente no preparo para o batismo. É você assumir na sua vida que a escola dominical é o maior símbolo de aprendizado na casa de Deus. Então, meu querido, dando continuidade em que eu estava, o salmista falando: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, o que o salmista está dizendo? Este cântico de um peregrino que expressa seu amor pela casa de Deus. E nesses dias agora eu estava falando anteriormente de que você está com saudade da casa de Deus. Nesses dias não está tendo culto na igreja, mas que você está com saudade, você está sentindo falta. E quando nós sentimos falta de algo de Deus na nossa vida, isso é sinal de que nós estamos querendo preencher com as coisas de Deus. E se nós procuramos nos encher com as coisas de Deus, a questão do homossexualismo não entra na nossa vida,
Porque nós queremos ter alegria em Deus, na sua palavra. Fujam da imoralidade. Quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito de Deus, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 19. Na Bíblia vemos que Deus criou o homem e a mulher. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Gênesis capítulo 2, verso 18 a 22. Mas a palavra de Deus também ela vai falar que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Desta forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Romanos capítulo 1, do verso 25 ao 27. Mas nós encontramos nesse próprio capítulo 1 de Romanos que, devido a esse desregramento do homem na busca pela vida do homossexualismo, pelo pecado exagerado, Deus entregou a essas imundícies. E nós, meus irmãos, queremos ou não queiramos, vamos admitir, o pecado, a princípio, ele é tido como bom, mas que depois dele praticado, vem as consequências. Destrói uma vida familiar, destrói uma vida com Deus, que é a vida espiritual. O emocional, a alma, ela entristece. Então, o que nós podemos fazer nesta tarde, neste dia? É fazermos com que a palavra de Deus ela surja em nossas vidas. E finalmente nós vamos falar aqui, agora é finalmente realmente, falando sobre o jogo de azar. O jogo de azar, são práticas como jogar na loteria e outros jogos, de modo que isso tudo tem como foco o ganhar, mas coloca a dependência no dinheiro, ao invés de colocar a dependência em Deus. Duas coisas nos levam a perceber que se trata de um pecado. Esta prática afirma a Deus que não confiamos nele, pois achamos que a provisão que Ele nos tem dado não é suficiente. Em segundo lugar, porque um ganha onde muitos perdem. E a palavra de Deus ela afirma, 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A Bíblia fala sobre o pecado que vem da confiança extrema no dinheiro, em que nós não temos confiança em Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Mateus capítulo 6, verso 24. Que Deus possa estar assim nos abençoando. Encerramos esta lição. Que você possa fazer um bom uso da lição. Que você possa estar consultando a palavra de Deus aí na sua casa. Volto a dizer, se nós estamos com saudade aqui da casa de Deus, dos cultos, da comunhão, isso é um bom sinal para nós. Que Deus nos abençoe e que, passando todas essas medidas, nós possamos ter um relacionamento com Deus muito íntimo, de arrependimento dos nossos pecados. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.